Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui pro canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, para se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda e muito aqui o canal. Queria dizer também a vocês que assim que chegarmos a 1000 inscritos, faremos um sorteio aqui de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho feito na arte amigurumi, uma arte japonesa feita pela Janinha do canal Janinha Flá, do qual eu peço a vocês para se inscreverem, e também o sorteio de um livro sobre o Flamengo, que ainda é surpresa, um livro presenteado pelo amigo Ribeiro Neto, que eu também peço a vocês que se inscrevam no canal dele. Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre Filipe Luís, né, que chegou aí, completando hoje um ano à frente do time profissional do Flamengo, um ano aí para ele deve ter sido, né, deve estar sendo um ano de muito aprendizado, um ano muito puxado, porque né, ele nunca tinha sido técnico, foi técnico das categorias de base do Flamengo, né, chegou a ser campeão mundial sub-20, né, pelo Flamengo, e logo depois assumiu o time profissional do Flamengo, que é algo totalmente diferente, né? E o time foi lá, a diretoria apostou, colocou, né, um técnico novato que não tinha uma experiência ainda, né? Nisso a diretoria passada, que foi ano passado que ele entrou, e aí a gente acabou sendo com ele campeão da Copa do Brasil, né? E aí chegou no final do ano, entrou no início desse ano, entrou a nova diretoria e acabou dando continuidade ao trabalho, o que a gente, né, pelo menos ao meu ver, acertadamente, porque a gente tem muito tempo que a gente não tem um técnico durante um ano, né? O último técnico completou um ano que começou um trabalho, começou uma temporada e terminou essa temporada foi o Vanderlei Luxemburgo lá em 2011. Então, assim, ele entrou no início de 2011 e terminou lá em 2012. Então, ou seja, de lá para cá, não sei nem contar quantos técnicos que passaram já pelo Flamengo. O Flamengo chegou a ter 3 técnicos numa temporada. Então, essa continuidade do trabalho, isso mostra o que essa diretoria está querendo, né, realmente da metodologia dela. O Filipe Luís, muita gente, o resultado contra o Central Córdoba, né, muita gente já pedia a cabeça dele, e a notícia que saiu foi que quando ali naquele momento o Flamengo foi e ofereceu a ele a continuidade, ofereceu a ele uma renovação de contrato, ou seja, mostrando para ele a confiança no trabalho dele, né? E, cara, dizer que o trabalho dele é ruim, é complicado você dizer que o trabalho dele, você pode não gostar do técnico, você pode não gostar da forma que ele joga, da forma que os jogadores, né, da forma do esquema tático dele, de algumas coisas, algumas teimosias, ou alguns erros, algumas insistências, mas dizer que o trabalho é ruim é muito complicado, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo o trabalho dele muito bom, por sinal. Né? Algumas pessoas falam, queria ver ele treinando o time, um outro time, o time pequeno, para ver se ia se sobressair, mas a gente já teve, cara, a gente tem aí time bom já há quanto tempo? E aí quantos técnicos que já passaram ali e não ganharam nada, né? Não ganharam um título importante com o Flamengo. Então eu acho que ele faz um baita de um trabalho, ao meu ver, né? E assim, os números dele não mentem, né? Os números estão aí. Ele tem 70 partidas, né, como técnico do Flamengo. Ele tem 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. Ou seja, ele tem só 7 derrotas, cara. É muito pouco, sabe? Para um técnico que está começando. Aí as pessoas podem falar, mas com um time desse, qualquer um teria esses números. Cara, não acredite nisso. Isso é fantasioso porque, igual eu já te falei, nós tivemos outros técnicos que não tiveram o mesmo resultado que o Filipe Luís está tendo. Então, assim, foram 123 gols feitos,
40 gols sofridos. Então olha o saldo que esse cara tem, ele tem 74% de aproveitamento. Então assim, é um baita de um trabalho, um ano excepcional para um técnico que começou agora, né? E para ele está sendo aprendizado. Então ele tem os erros que a gente espera que ele conserte o ano que vem. Às vezes uma demora ali na substituição, né? A gente já viu que alguns jogos ele já começou a substituir antes, mas eu também entendo que às vezes às vezes a gente cobra uma substituição, mas às vezes não é necessário também, não é obrigação ele substituir todo o jogo, né? Tanto que no primeiro jogo contra o Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro não ia colocar o Gabigol, ele colocou o Gabigol e no final ele falou, cara, eu coloquei porque para mudar alguma coisa, mas eu não vou ficar mudando porque o time estava bem, o time estava ganhando e o time estava bem, então para que eu vou mudar? Né? Então assim, eu acho que se o time estiver bem durante o jogo, não há essa necessidade, essa obrigação de mudar jogador. É lógico, a não ser que um ou outro canse, e aí você troca logo para poder continuar o time rendendo bem, continuar pressionando e continuar correndo atrás ou fazendo o resultado. Mas de resto, né, tem essas coisas aí, acho que já tem evoluído bastante. Agora, uma das críticas que eu faço, né, aí eu que faço, é com relação à insistência com o BH. Né? Nesse um ano, se você pegar, o BH chegou a ficar acho que 17 jogos sem marcar gol e sem dar assistência. Então o BH não tem sido fundamental para o time do Flamengo. Né? Então você fez um gol contra o Chelsea, tá ok lá no Mundial, mas aí vai viver disso até quando? Então para mim o BH ele não tem sido esse jogador tão importante como ele já foi para o Flamengo. Não estou aqui colocando em dúvida nada com relação eu acho que ele é ídolo. Acho não, tenho certeza. Ele é ídolo do Flamengo, já marcou o nome dele na história, né? Ele junto com a Arrascaeta, eles são os dois jogadores que mais têm títulos pelo Flamengo, ou seja, ultrapassaram simplesmente o Zico. Então, assim, números de títulos, né? Então, a história dele, a história do BH no Flamengo já foi escrita, né? Só que ele não vem rendendo aquilo que a gente espera que ele vá render. Né? Porque ele pressiona bem, mas aí você também tem um Juninho, você tem um Wallace Young que se for para pressionar. Mas aí você tem um atacante ali, que ele entra às vezes como 9, que não faz gol, que não dá assistência, que está se embolando ali, não sei se é a posição, não sei, né, se assim, se está faltando, porque ele não desaprendeu a jogar, né? Se está faltando ele mais entrosamento ali com a posição de 9, enfim, eu não sei. Eu sei que ele não está rendendo, né? E o Felipe Luiz vem insistindo demais com o BH. Então essa é desse um ano aí de Felipe Luiz à frente do time principal do Flamengo, time profissional do Flamengo, essa eu acho que é uma das críticas que eu tenho, assim, a maior crítica, né? Porque eu acho que ele deveria até mesmo, sei lá, preservar o BH e tentar outros jogadores. Mas de resto, dizer que o trabalho é ruim, tá longe disso. O trabalho é muito bom e eu vou te falar, o que tem de técnico aí já consagrado, uns caras que são, né, digo no Brasil, os medalhões não estão fazendo um trabalho, não estão fazendo 10% que o Felipe Luiz está fazendo. Então eu acho que ele tem boas ideias, eu acho que ele vai inovar mais ainda. Eu acho que para o ano que vem, né, por isso que eu sou a favor de renovar com ele, porque o ano que vem ele vai estar conhecendo mais ainda os jogadores vão estar conhecendo mais ainda o estilo de jogo, o estilo de trabalho dele, e aí a gente tem tudo para ser muito melhor o ano que vem do que a gente está sendo esse ano. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a crescer e a evoluir junto com o Felipe Luiz. Só um dado aqui, uma estatística rapidinho, para você ter ideia, dos 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, os únicos 5 que não trocaram técnico nesse Campeonato Brasileiro estão entre os 6 primeiros. Então, aí para você ver que é Flamengo, Palmeiras, Bahia, Mirassol, e me fugiu um outro agora. Então, assim, para você ter ideia,
que o trabalho, se você mantém o trabalho, isso vai gerar frutos, né? Então, eu quero mesmo que o Felipe Luiz chegue lá no final do ano, a gente consiga um título importante, né? Porque agora ou é o Brasileiro, é Libertadores, se possível os dois, mas se não conseguir os títulos, cara, que sirva pelo menos de aprendizado e o ano que vem ele reveja o que ele fez de errado para poder corrigir e a gente conseguir esses títulos no ano que vem. Mas eu espero que os títulos venham esse ano e acredito muito que pelo menos o Brasileiro venha esse ano. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações e compartilhe com as pessoas que você conhece. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e saudações rubro-negras.